Meus amados, vamos então abrir a palavra de Deus, o livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Malaquias 3, 6 a 12. Vamos juntos ler essa passagem? Vamos todos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Irmãos queridos, esse povo a quem Malaquias se dirige, porque não quis ouvir Deus no passado, foi levado para uma amarga escravidão na Babilônia por 70 anos, no ano 586 a.C. Essa escravidão durou 70 anos. E em 516 a.C., eles retornaram à sua terra, Jerusalém, mas a cidade estava debaixo de escombros, debaixo de opróbrio, de grande miséria. Os inimigos ao redor oprimiam ainda mais o povo. Em 440 a.C., Deus envia Neemias a essa cidade, para reconstruir os muros da cidade, para fazer uma reforma religiosa nessa cidade. Mas passou-se mais uma geração, depois daquele momento de reforma, e aí entra a geração de Malaquias. Estamos falando em torno de 400 a.C. E na época de Malaquias, a religião estava em decadência. O templo estava em decadência. O culto estava em decadência. Os sacrifícios estavam em decadência. As pessoas não honravam a Deus. As pessoas não honravam o culto. As pessoas não honravam os sacrifícios. O profeta chega a denunciar que quando um animal ficava doente ou cego, esse eles ofereciam para Deus. Quando uma fera dilacerava uma ovelha no campo, e ela estava para morrer, então o povo dizia, vamos dar para Deus. Para Deus qualquer coisa serve. E diz a Bíblia que a família estava em decadência. O divórcio era feito por qualquer motivo. A vida espiritual do povo estava em colapso. E nesse momento, Deus se apresenta para chamar o povo a uma reforma, a um tempo de restauração. E a primeira esperança de restauração é o próprio caráter imutável de Deus. Veja comigo o verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apesar do nosso erro, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão, apesar da nossa negligência, apesar do nosso descaso, Deus não muda conosco. Ele não pode nos amar mais, nem Ele nos ama menos. O amor dele é contínuo, é constante, é perseverante, é absoluto.
Porque Deus não muda a esperança de reforma para o meu e para o seu coração. Porque Deus não muda a esperança para que nós nos voltemos para Ele e sejamos restaurados. Segundo lugar, a restauração está disponível mediante um convite generoso de Deus. Veja comigo o verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Note você a paciência de Deus com o seu povo. Deus tem sido paciente com você? Deus tem sido tolerante com você? Deus tem dado uma segunda chance, uma outra chance, uma nova chance, outra chance para você? Foi sempre assim. E é porque Deus é perseverante no seu amor, é que nós não somos consumidos. Mas notem ainda o profundo anseio de Deus por nós. Diz o verso 7, tornai-vos para mim. Meus irmãos, nós devemos buscar a Deus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas eu quero dizer para você que antes de você buscar a Deus, Deus está buscando você. Deus está interessado em você. Deus quer o seu coração. Deus está conclamando você com veemência. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. E notem a dinâmica relacional dos restaurados. E Deus diz assim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. É quando você busca Deus, que você encontra Deus. Quando você se volta para Ele, você nota que Ele já estava se voltando para você. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai já o aguardava para abraçá-lo, beijá-lo e promover uma grande festa da sua restauração. Mas é triste você perceber no finalzinho do verso 7, que diante de um convite tão generoso, o povo pergunta, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Pior do que o pecado é não reconhecê-lo. Pior do que a dureza de coração é não pensar que há dureza de coração. Pior do que não experimentar uma reforma é achar que não precisa de reforma. É se contentar com o status quo. É dizer, não, eu estou muito bem. Eu não preciso de mudança. Eu não preciso de restauração. Eu estou muito bem na fita. A minha vida espiritual já está em grau superlativo. Não precisa melhorar. O povo é chamado a voltar, mas acha que não precisa voltar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, em terceiro lugar, que a restauração passa por uma volta também de fidelidade a Deus nas ofertas. E eu quero conclamar você a entender esse princípio divino, porque Deus não está interessado em dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Primeiro, Deus quer o coração. Note você, tornai-vos para mim. Deus quer o coração. Quando eu penso em contribuição na igreja, em dízimos e ofertas, se eu não entender que Deus quer o meu coração, não vai adiantar. Porque primeiro vem o coração, depois o bolso. Primeiro o coração se torna para Deus, e quando o coração se torna para Deus, o bolso também se torna para Deus. Fidelidade a Deus nos dízimos, sem voltar o coração para Deus, gera farisaísmo, legalismo. Fazendo o dízimo um amuleto. Deus quer o seu coração. E quando você volta com o seu coração para Deus, então tudo que você é, tudo que você tem, estará no altar de Deus, para serviço de Deus. Mas hoje, irmãos, é curiosíssimo isso. Quando você fala que você crê na doutrina bíblica do dízimo, e coloca isso, por exemplo, numa rede social, chove em cima de você as críticas as mais desairosas, chamando você de herege para lá.
Entretanto, a palavra de Deus não mudou. Ela é atual, ela é viva, ela é eterna, ela jamais ficará caduca. E as desculpas que as pessoas encontram para não serem fiéis a Deus nos dízimos são as mais sutis possíveis. Por exemplo, a pessoa diz, não, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei e eu estou debaixo da graça. Ok. Mas quando você lê a Bíblia, você vai notar que o dízimo era praticado antes da lei. Abraão pagou o dízimo. Jacó prometeu a Deus pagar o dízimo. E a lei não tinha sido instituída ainda. O dízimo foi referendado na lei. O dízimo está presente nos livros da lei, nos livros poéticos, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Em toda a Bíblia. E Jesus Cristo denuncia os fariseus. Ai, vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqueles que dizem que não são dizimistas porque o dízimo é da lei, então eles deveriam também estar desobrigados da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. E Jesus Cristo é categórico, você deve praticar a justiça, a misericórdia e a fé, mas você não deve omitir a devolução dos dízimos. Outras pessoas argumentam, bom, eu não sou dizimista porque o que eu ganho é muito pouco. Se eu entregar o dízimo, não vai sobrar nada para mim. E sabe, irmão, esse argumento é muito usado ainda hoje. Mas sabe o que a Bíblia diz? Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, então se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é digno das primícias e não da sobra. Sobra não é para Deus. E isso estava acontecendo lá com Malaquias. O animal ficava doente, ia morrer mesmo, vão dar para Deus. O animal ficava cego, vai morrer mesmo, não serve para nada, vão dar para Deus. O animal ficava dilacerado, vão dar para Deus. Vão dar para Deus a sobra. Não, Deus é Deus de primícias. E mais. Quando você retém o dízimo de Deus, sabe o que vai acontecer? Está lá no profeta Ageu. Você vai receber salário e botar num saco furado. O que você reteu nas mãos, Deus não vai deixar sobrar. Ele que está dizendo isso. Outros dizem, não, eu não sou dizimista, sabe por quê? Porque eu dou oferta. E eu sou até generoso nas ofertas. Ok. É bênção ser um ofertante. Entretanto, o dízimo não pode ser substituído só pela oferta. Dízimo é dívida. Primeiro você paga a dívida, depois você dá presente. Eu não posso dever R$1.000 no banco e chegar lá com a intenção de quitar a minha dívida de R$1.000 e levar um presente para o gerente de R$100. Se eu quero dar um presente, pago a dívida, depois eu oferto. Então, oferta não é substituto do dízimo, oferta é complemento. É um gesto de gratidão. Mas deixa eu dizer para você, meu amado. Quando eu retenho o dízimo de Deus, 3 coisas acontecem na minha vida. Primeiro, quando eu retenho o dízimo, eu estou, na linguagem do versículo 8, roubando a quem? A Deus. A palavra roubar aqui, no hebraico, não é pegar furtivamente. Não é o batedor de carteira que pega sem você notar. A palavra roubar aqui traz a ideia de assaltar, afrontosamente, de tomar com violência. Porque o dízimo, eu não dou dízimo. Eu entrego o dízimo. Eu dou o que é meu. O dízimo é santo ao Senhor. Portanto, não entregar o que não é meu, a Bíblia chama de roubo. Então, se eu retenho o dízimo, eu estou roubando de Deus. Segundo, note comigo, quando eu não entrego o dízimo, eu estou roubando a mim mesmo. Porque quando eu entrego o dízimo, o que vai acontecer? O devorador vai estar lá.
E Deus está dizendo: por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Entender isso é tão importante, irmãos. Sabe por quê? É Deus quem te dá vida, é Deus quem te dá saúde, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá o salário, é Deus que dá a sua empresa, é Deus que dá a sua prosperidade, é Deus quem dá tudo para você. A bênção de Deus enriquece, e com ela não tem desgosto. Quando eu retenho o dízimo na ideia de que 90% é mais do que 100%, matematicamente está certíssimo. Mas 90% na bênção de Deus vale mais do que 100% debaixo do juízo de Deus. Quando você pensa que reter o dízimo vai melhorar a sua vida financeira, você está laborando contra você mesmo. É um princípio bíblico. Terceiro lugar, quando você retém o dízimo, além de você roubar de Deus e de você mesmo, você rouba o próximo. Porque nota você, versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a igreja é fiel a Deus, essa igreja se torna uma igreja abençoadora para as nações. Quanto da obra missionária, irmãos, deixou de ser feita porque os dízimos são retidos? Quantas pessoas deixaram de ser alcançadas porque os dízimos foram retidos? Quantos templos deixaram de ser construídos porque os dízimos foram retidos? Quantas Bíblias deixaram de ser distribuídas porque os dízimos foram retidos? Quando a igreja entrega o que é de Deus, a obra de Deus avança no tempo de Deus, da forma de Deus, para a glória de Deus. Mas notem uma coisa: há alguns perigos que você e eu precisamos tomar muito cuidado nessa questão aqui no texto. Primeira coisa que a Bíblia me orienta para eu não cometer o erro é reter o dízimo. Você pode ler comigo de novo o verso 8, por favor? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Então, roubar aqui é reter, tomar o que não é meu. Se já está comigo e eu não devolvo, eu estou fazendo o quê? Retendo o alheio. Reter o dízimo é ficar com o que não é nosso. É apropriar-se indebitamente do que não nos pertence. Esse é um erro terrível, perigosíssimo. Segundo erro, que eu preciso tomar muito cuidado, é subtrair parte dele. Olha comigo o verso 10. Você pode ler a parte A do verso 10 comigo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quantos dízimos devem ser trazidos? Todos os dízimos. Então, não só reter é um erro, mas reter parte também é um erro. Deus conhece quem é você, Deus conhece o seu coração, Deus conhece quanto você ganha. Deus conhece quando você faz o cheque do dízimo. E Deus sabe se você está botando um valor aquém do que é o de Deus. A nossa igreja, graças a Deus, não é daquele tipo de igreja que fica investigando a vida de ninguém para dizer: não, você não é o de entregou, não. Não compete ao tesoureiro da igreja, não compete ao pastor da igreja, não compete ao conselho da igreja fazer essa análise da sua consciência com o seu Deus. Terceiro erro, é o erro de administrar o dízimo. Vamos voltar de novo no verso 10? Vamos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então note agora. Trazer para onde? A casa do tesouro. Irmãos, lá na antiga aliança tinha um templo que era centralizado. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha os sacrifícios, tinha a necessidade de ajudar os pobres. E todos esses recursos eram colocados ali à disposição desta causa. Se lá na antiga aliança, onde tudo era centralizado, precisava dos dízimos, quanto mais hoje, em que a igreja é descentralizada para alcançar as nações da terra. Mas trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em outras palavras, Deus me manda entregar, mas Deus não me nomeia como administrador do dízimo. Ele me manda entregar na casa dele. É onde eu frequento, é onde eu participo, é onde eu sou membro,
onde eu sou alimentado, onde eu sou pastoreado, onde eu sou cuidado, é aí. Em outras palavras, eu também não posso frequentar aqui e pagar o dízimo na outra igreja. É a mesma coisa você ir lá no McDonald's, comprar um lanche lá e pagar o lanche no Bob's. Olha, você vai pagar onde você pegou o lanche. Tem irmão que não, pastor, eu sou dizimista sim, mas eu faço o seguinte, eu entrego 5% na igreja, 2% eu mando para o missionário que trabalha com os índios, 1% eu entrego para os pobres na creche e tal, e os outros 2% eu entrego para as pessoas que eu acho que eu devo ajudar. Ok, você pode e deve ser generoso, mas você não foi constituído juiz nem administrador do seu dízimo. O dízimo é de Deus, você entrega na casa de Deus. Agora, se você quiser, além do dízimo, ajudar fulano, beltrano, ciclano, glória a Deus por isso. Mas você não pode administrar o que não é seu. Quinto problema do dízimo: subestimar o dízimo. Olha o que está aí no versículo de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Sabe o que eles estão pensando aqui, essa geração? Mas isso é tão pequeno. Isso é um detalhezinho sem relevância. Mas eu posso ser um crentão e não ser dizimista. Mas eu posso ter uma vida espiritual robusta e não entregar dízimo. Então o que estava acontecendo com essa geração? Eles estavam subestimando a importância desta verdade. Quinto erro que é possível cometer em relação ao dízimo é superestimar o dízimo. Não está aqui em Malaquias, não, mas está em Mateus 23, 23. Os fariseus, eles superestimavam o dízimo. Eles entendiam o seguinte: eu sou dizimista até da hortaliça que eu colho lá na minha horta. E achavam que pelo fato de darem o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, isso era um salvo-conduto. Isso era uma espécie de amuleto espiritual, que eles estavam protegidos, que não havia nenhuma chance de qualquer problema acontecer na vida deles. Isso me lembra, pastor Arival, de um livro que li recentemente, de um cidadão brasileiro, que escreveu um livro sobre Jó. E ele afirma no livro dele, categoricamente, que Jó não era dizimista. E aí eu li o livro, tornei a ler de novo, li outra vez, falei, meu Deus, mas onde esse camarada tirou isso? Porque não está nada no livro de Jó falando desse assunto. E a conclusão dele: Jó não era dizimista, porque se ele fosse dizimista, nem Deus podia tocar na vida dele. Aí você começa a perceber que o cara superestimou o dízimo. Não, mas não é para tanto não. Você é dizimista, você pode enfrentar problemas, você pode passar por luta, você pode passar por desemprego, você pode ficar doente, você pode ser provado. Então o fato de você ser fiel a Deus não blinda você. Não torna você uma pessoa acima do bem e do mal. Os fariseus estavam superestimando o dízimo e negligenciando o principal da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Mas notem comigo, irmãos, que Deus não apenas adverte, Deus faz promessas para aqueles que são fiéis. Primeira promessa de Deus, confira comigo aí, por gentileza, o que está escrito no versículo de número 10. Você pode ler comigo mais uma vez? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você sabe que lá no Antigo Testamento, as bênçãos eram traduzidas em questões materiais. Hoje nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Deus que é dono da economia, Deus que é dono do ouro e da prata, Deus que é dono da sua vida, Deus que é dono do seu coração, Deus que é dono da casa que você mora, da empresa que você tem, do salário que você recebe, Deus que é dono de tudo, está dizendo o seguinte: se você for fiel a mim, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida.
Ô, irmãos, eu sou pastor há 35 anos. Já conversei com tanta gente. Eu nunca vi um crente, ao longo da minha vida, e nem na literatura, e nem acho que na história da igreja, que chegou à seguinte conclusão: olha, depois que eu me tornei um dizimista, fiquei mais pobre. Minha vida degringolou. Minha vida financeira bagunçou. Não conheço ninguém. Que Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Deus sabe o poder que o dinheiro tem no coração do homem. Aliás, a única entidade que Jesus Cristo chamou de Senhor, além de Deus, foi o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Foi Jesus Cristo quem disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O problema da fidelidade nos dízimos é um problema de coração, não é uma questão financeira. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa e quer e exige fidelidade. Isso é um símbolo, isso é um emblema. E a promessa dele é essa: se você for fiel, Ele vai abrir as janelas dos céus e Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Não apenas bênçãos materiais, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que pensa só no ponto de vista do econômico, do financeiro, do material, do físico, do temporal. Deus é Deus que abençoa com bênçãos não apenas materiais, mas sobretudo bênçãos espirituais. Porque há muitas pessoas, irmãos, que são pobres e são prósperas. Há muitas pessoas que são ricas e são miseráveis. Há muitas pessoas que têm muito e são infelizes. Há muitas pessoas que têm pouco e são muito felizes. O que Deus promete para você é derramar bênçãos sobre a sua vida. Segunda coisa, segunda promessa. Olha comigo aí, versículo de número 11. Deus promete repreender o devorador, por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não apenas abre as janelas dos céus em cima, mas Deus repreende o devorador embaixo. E há muitos devoradores, que você não conhece, que eu não conheço, que são às vezes visíveis, outros são invisíveis, que estão muitas vezes minando a nossa vida, minando a nossa família, minando o nosso casamento, minando os nossos relacionamentos, minando o nosso trabalho, minando a nossa alegria, minando a nossa paz, minando a nossa vida. E Deus é o Deus que promete que quando você é fiel a Ele, Ele vai repreender o devorador, Ele vai pôr a sua mão de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração, sobre a sua jornada espiritual. Terceiro e último lugar, Deus promete para você uma vida plenamente feliz. Olha o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, em vez de maldição, conforme está o versículo 9, Deus traz o quê? Alegria. Deus traz o quê? Felicidade. Deus traz o quê? Deleite. Deus traz o quê? Prosperidade. Deus traz o quê? Bênção. Em outras palavras, nós estamos diante de uma escolha, ou bênção ou maldição. E notem que quando a igreja é fiel, isso impacta as nações. Todas as nações. Todas as nações. Portanto, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de algo extremamente espiritual. Mas eu queria concluir essa fala com uma exortação do próprio Deus. Porque, meu irmão, eu acho o seguinte: se você, eu não vou perguntar quem é, vou pedir para ninguém levantar o braço. Mas se você ainda não é um dizimista, talvez você esteja pensando de forma da lógica cartesiana, que 100% é mais do que 90%. Que dízimo é 10%, não é 9%, não é 7%, não é 8%, é 10%. Isso é o mínimo. Depois tem as ofertas. Você diz, mas não pode ser, mas como assim? Nunca que 90% tem que valer mais do que 100%.
Pois é melhor 90 com a bênção de Deus do que 100% com juízo. E se você tem dúvida, e se você não acredita nisso, se você acha que isso não tem sentido de ser, Deus, não eu, Deus, está dizendo aí no versículo 10, fazei prova de mim. Faça a prova. Deus está dando uma chance para você fazer um teste. Deus está desafiando você, faça um teste, faça uma prova. E eu vou dizer para você que Deus não falha, que Deus não decepciona, que Deus não frustra, que Deus não permite que a sua palavra caia por terra. Então está lançado o desafio para você hoje. Eu não sei quantos que estão aqui hoje que ainda não têm o privilégio e a bênção de ser um dizimista fiel. Faça esse teste, faça essa prova. É Deus quem está falando para você. Daqui a pouco você vai me responder. Valeu a pena. Eu nunca me esqueço de um testemunho de um pastor, colega meu, que recebeu uma carta de uma ovelha. Foi ovelha dele 10 anos. Depois ela se transferiu para outra igreja. E um dia mandou uma carta para o pastor. Disse, ô pastor, que pena. Eu fiquei 10 anos. O senhor nunca me falou, nunca me ensinou sobre a bênção de ser um dizimista. Agora eu estou numa igreja que eu aprendi isso. Quantas bênçãos eu me privei. De quantas bênçãos eu me privei. Irmãos, Deus é abençoador. Ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Ninguém pode ser mais doador do que Deus. Ninguém pode ser mais protetor do que Deus. Ninguém pode ser mais galardoador do que Deus. Se existe alguém que não tem interesse que você sofra, que você fica gemendo, passando dificuldade, isso é Deus. Se Ele permite você passar por lutas, é para provar no sentido de fortalecer, de tonificar as musculaturas da sua alma. Mas faça prova de Deus. E você verá que Deus é bom. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Ele quer o seu coração. Porque se Ele ganhar o seu coração, o bolso vem junto. Não é possível entregar o coração sem entregar o pacote inteiro. Que Deus nos ajude a experimentarmos uma profunda reforma nesta área tão importante da nossa vida. Curva sua fronte, por gentileza. Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é atual, é oportuna, é direta. Muito obstante, Deus, muita gente hoje esteja tentando desconstruir esta verdade da tua palavra, tentando desobrigar as pessoas de serem fiéis a ti nesta área. Nós entendemos que seja mentiroso todo homem e Deus seja verdadeiro. Passa o céu e a terra, a tua palavra não vai passar. Nem um tio da tua palavra vai cair por terra. E eu te peço nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, que tu nos ajudes a entendermos que tu és o dono do ouro e da prata. Que tu és o dono de todas as coisas. Nós não temos nada, não trouxemos nada e não levaremos nada. Nós somos apenas administradores daquilo que é teu. Então nos ajude a sermos fiéis na administração. Nos ajude, Deus, a entender que se tu requeres 1/10 daquilo que tu nos dás, é porque tu queres nos tirar dessa escravidão de que as coisas nos dominam. Mas que o nosso coração é teu. Aqueles que têm dificuldades, meu Deus, que já tentaram fazer isso, não conseguem, meu Deus, dá a eles perseverança, dá a eles alegria de serem dizimistas, dá a eles experiências contigo, pois é a tua palavra que está nos ensinando a fazermos prova de ti. Então, Deus, nos ajude na fraqueza da nossa fé e fortalece o coração da tua igreja.
para que ela seja fiel ao Deus fiel. Glória ao teu nome, porque tu não mudas, e por esta razão é que nós não somos consumidos. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém.